Irmãos, Cristo, ele, quando viveu aqui nas poeirentas terras deste mundo, ele foi um líder muito diferente dos demais. Ele era, podemos dizer, revolucionário para a sua época, a maneira de Cristo liderar. Ele era muito diferente dos líderes que nós conhecemos hoje. Hoje, quando tem aí uma pessoa que quer se tornar um líder ou influenciador, né? O que eles fazem? Esses influenciadores do YouTube, quando eles querem que as pessoas sigam eles alugam uma mansão com a piscina linda, né? Aí fazem um vídeo e mostram aqui, olha aqui, sucesso meu aqui, essa casa linda, quase sempre é alugado, né? Mas eles investem, né? Para influenciar as pessoas, eles mostram que eles têm. Alugam um carro muito caro, às vezes uma Ferrari, né? Colocam ali naquela mansão e mostram o que eles têm. Falam, olha aí, aperta o botãozinho, me segue aí e tal. Jesus era muito diferente. Vamos ver algumas coisas que Jesus prometeu para aqueles que seguissem Ele? Se os irmãos tiverem as vossas Bíblias, acompanhem aí. São João capítulo 16, verso 33, foi o verso lido para a base da nossa oração. Ele disse assim, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então ele falou, você quer me seguir? Fica sabendo, nesse mundo você vai ter aflições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele falou, você quer me servir, ser um servo fiel? Eu prometo para você que você vai padecer perseguição aqui nesse mundo. Mateus 16, verso 25. Ele diz assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Ele falou, você quer me seguir? Você tem que estar disposto a perder a sua vida. Mateus, capítulo 8, verso 20. Bem diferente dos influenciadores do YouTube, né? Que mostram aquelas coisas que eu mencionei. Aí chega Jesus e ele conversando ali com um escriba que chegou e perguntou para ele, mestre, o escriba disse, falou, mestre, aonde tu fores eu te seguirei. Eu quero te seguir. Jesus falou, você quer mesmo seguir? Vou te prometer uma coisa aqui, olha. Vou te falar uma coisa. Mateus 8, 20. E disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, quem ia querer seguir uma pessoa dessa? Chega para você e promete, ó, você quer me seguir, você vai ter aflição. Você quer me seguir, você vai ser perseguido. Você quer me seguir, mas eu não tenho nada não. Nem onde reclinar a cabeça aqui nesse mundo, eu não tenho. Deixei tudo nas mãos do Pai. Ele não explicava todos os detalhes, né? Mas ele tinha tudo. Mas ele falava para as pessoas que não tinha nada. E se você quiser me seguir, me segue, mas essas são as condições. Marcos 13, verso 13. Ele disse, sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Mais outra promessa, né? Quer me seguir? Você vai ser odiado por todos, por amor do meu nome. Aí diz assim, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos 13, verso 9. Mas olhai por vós, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Ele falou assim, olha, eu vou levar você, se você me seguir, você vai ser apresentado diante de reis, diante de presidentes, mas não vai ser para ser honrado, não. Você vai ser apresentado às autoridades, vocês vão ser entregues aos concílios, e vocês ali serão açoitados. Essas eram as promessas que Cristo fazia para os seus discípulos. Aí quando chega ali em São Lucas, capítulo 14, versos 28 e 30, aí Jesus fala com os discípulos, fala assim, olha,
Mas é importante que vocês saibam o preço, quanto custa me seguir. Irmãos, Cristo chama a gente para fazer para calcular o custo. Mas sabe o que é interessante? É que ele fala para a gente fazer o custo, mas ele não define o custo. Ele quer que a gente entenda realmente qual é o preço, mas não é um preço muito exato. E aí é um problema para a gente. Se alguém chegasse para você hoje assim, e falasse assim, olha, está aqui, eu vou te vender aquela propriedade, aquela casa ali, está o contrato aqui, assina o contrato ali. Aí você dá uma olhada no contrato, está lá, falando que você tem as obrigações para cumprir, vai pagar dia tal, de tal maneira, mas aí não tem o preço. Está em branco. Você assina? Não, né? Eu também não. Pois a pessoa coloca o tanto que quer lá, né? Mas aqui está o problema quando Cristo chama a gente para seguir Ele. Ele fala assim, olha, você tem que assinar um contrato comigo, mas você vai assinar o contrato em branco. Eu não vou te falar quanto que vai custar. Você tem que entender que o preço pode ser muito alto. Ele fala assim, olha, você não precisa saber o preço. Você só precisa assinar o contrato. Mesmo que isso signifique perder a sua vida. Ou seja, pode custar tudo. Pode custar a cruz, a morte na cruz. Como custou para Pedro, né? Jesus fala assim, é esse contrato que eu quero que você assine comigo. Agora, irmãos, uma outra ilustração para a gente entender um pouco o assunto. Se você saísse aqui da igreja hoje, depois do pôr do sol, e você fosse abastecer o seu carro, você chega aí, para num posto de gasolina, e aí uma pessoa desconhecida chega para você, aproxima de você, e você já fica pensando que ela vai pedir dinheiro, né? Quando um desconhecido chega perto da gente, a gente já pensa que vai pedir dinheiro. Mas a pessoa chega para você e fala assim, olha, eu quero te pedir uma coisa. Mas você tem que prometer que você vai fazer quando eu te falar o que eu vou pedir para você. Você promete? Você prometia? Eu também não ia prometer, não. Um estranho chega e me pede para prometer que eu vou fazer o que ele pedia, o que ela pedia, eu não vou prometer. Mas tem uma coisa, sabe de uma coisa? Se a minha mãe, o meu pai, ou a minha esposa chegasse para mim e falasse, olha, eu vou te pedir uma coisa, mas antes de eu pedir esta coisa, eu preciso que você prometa que você vai fazer. Sabe de uma coisa? Eu prometeria. Para o meu pai e para minha mãe, se eles falassem que precisava de eu prometer antes deles falarem, ou para minha esposa, eu falava, pode falar que eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu conheço o amor que eles têm por mim. E eu sei que eles não iam pedir para mim fazer nada que ia me machucar ou machucar alguém. Nada que ia me prejudicar. E essas pessoas só têm coragem de pedir para mim fazer coisas que vai fazer bem para mim. Você está entendendo o que Deus está falando para nós aqui nesta manhã, para você, tentando explicar para você? Falando, filho, você tem que assinar o contrato. Ainda que você não sabe o preço. No finalzinho do contrato, se você prestar atenção, vai ter uma cláusula lá dizendo assim, Senhor Jesus, eu sou teu, custe o que custar. Eu não tenho como falar para você quanto vai custar para você, qual vai ser o custo para você. Jesus só pede que você assine o contrato. Esse contrato que você não sabe quanto vai custar. Para algumas pessoas, o custo é um. Para outras pessoas, o custo é outro. Quanto vai custar? Só Deus sabe. Para algumas pessoas, o custo não pareceu tão alto, mas só Ele e Deus sabe quanto custou. Para outros, o custo parece para nós extremamente alto, mas quando Deus olha, de acordo com Deus, como Deus vê, e quando essa pessoa chegar no céu e olhar para trás, essa pessoa vai falar assim, foi barato demais. Não custou nada. Nós podemos pensar de algumas pessoas, por exemplo, quanto custou
para Estevão, o seguir a Cristo. Foi apedrejado. Custou a vida dele. Tiago foi morto à espada. Custou a vida. João Batista foi decapitado. Pedro, crucificado. E não quis ser crucificado como Cristo foi, não. Ele falou, não sou digno. Ele entendia o valor da transação que ele estava fazendo, do contrato que ele tinha assinado. Ele falou assim, eu não sou nem digno de ser crucificado como foi crucificado meu Senhor. Vocês vão me crucificar, crucifica de cabeça para baixo, então. Ah, que Deus nos ajude a entender o contrato que Jesus pede para a gente assinar. Nada vai ser caro demais quando a gente entender esse contrato. João, o profeta, foi cozinhado em um caldeirão de azeite. Segundo a história, por um milagre, escapou, mas estava disposto a ser frito no azeite, porque ele tinha assinado um contrato com Jesus. Paulo também foi decapitado. Irmãos, a gente não sabe, Cristo não fala exatamente o preço que vai custar para você. Talvez você não vai ser um mártir, mas tem um custo, que só você e Deus vai saber quanto foi. Ali em São Mateus, capítulo 19, verso 12, Cristo ele chega e diz assim, olha, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Para alguns, o custo foi ser um eunuco, e para muitos hoje o custo ainda é ser um eunuco pelo reino de Deus. Ele menciona 3 tipos de eunucos aqui. Ele fala daqueles que nasceram do ventre da mãe, aqueles que já nascem e não têm desejo de se casarem. Passam através dessa vida tranquilamente solteiros e preferem assim. Ele falou daqueles que foram castrados pelos homens. Aqui era um costume muito comum na época, quando os reis colocavam homens para cuidar das princesas, das mulheres do rei, e para evitar qualquer incidente, qualquer acidente, qualquer tentação por parte desses homens, eles eram castrados para poder cuidar dessas mulheres. E aí Jesus fala daqueles que decidiram se fazer eunucos pelo reino de Deus. E ainda hoje, tem pessoas que decidem, pelo reino de Deus, continuarem sozinhas, porque entendem que Deus as chamou assim. Muitos passam suas provações, diferentes circunstâncias da vida levam pessoas a terem a necessidade de se fazerem eunucos pelo reino de Deus. Vocês já viram que, mesmo na igreja, tem pessoas que têm tendências homossexuais. Tem pessoas que você olha para ela assim, você já sabe que ela tem essa tendência. Por alguma razão da vida, essa pessoa tem essa tendência. E às vezes ficam na igreja a vida toda e nunca se casam. Porque para se casarem só teriam vontade de casar-se com uma pessoa do mesmo sexo. Sabe que a palavra de Deus não apoia, que Deus diz que não é certo. Pedem a bênção de Deus, o milagre de Deus nas suas vidas e continuam sozinhas o resto da vida. Eu conheci, há poucos anos atrás, tem menos de 2 anos, eu conheci um caso. Existem vários casos de pessoas cristãs que vivem nessa situação. Eu conheci um jovem, membro da igreja, e conhecendo o que Deus pede dele, mas ele tem tendências homossexuais. Para ele olha para um homem e ele gostaria de ter um relacionamento com um homem. E ele, sabendo que não é correto, de acordo com a palavra de Deus, ele decidiu então forçar um pouco a natureza dele, né? Os sentimentos dele. Teve amizade com uma jovem, também da igreja, começaram a namorar e finalmente se casaram. Mas para uma pessoa na situação dele, quando ele chegou na lua de mel, para ele olhar para uma mulher, era como para mim estar num quarto com outro homem. Não funciona. Não funcionou. Ele tem vontade de fazer as coisas certas, gostaria de casar, mas não deu.
Ele olhava para a esposa, era como se tivesse um homem aqui, né? Com outro homem dentro do quarto. Não deu certo. Uma tragédia na vida dele, na vida da jovem. Problema, né? Mas tentando fazer o melhor que pode para servir a Deus. Infelizmente, nem todas as pessoas entendem a luta que uma pessoa dessa passa. Nem todo mundo na igreja entende o amor que precisamos mostrar para uma pessoa que está nessa situação. Deus ama essas pessoas, apesar das suas lutas, das suas dificuldades. Eu fiquei com muita pena desse jovem e oro por ele. Eu mantenho amizade com ele até hoje, a gente se comunica, porque eu sei o quanto que ele necessita do amor, do carinho da igreja e dos braços do Pai Celestial. Irmãos, eu não sei qual vai ser o custo para você, mas Deus sabe. E quando Ele fala para você assinar o contrato, Ele não escreveu no contrato porque para Ele a palavra dele é o suficiente, mas Ele disse para você que Ele vai estar ao seu lado, seja qual for o custo. Lucas 14, 26 e 27, Jesus disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui parece que tem uma contradição de Jesus, porque ele diz assim, olha, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. E agora nesse verso, ele está dizendo assim, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãs, irmãos, não é digno de mim. Precisamos só entender o que está passando aqui. Jesus, Ele deu o mandamento, falando para nós honrarmos pai e mãe. Jamais Ele iria contradizer isso e falar para você não amar seu pai e sua mãe. Mas o que Ele está falando aqui é, querido irmão, querida irmã, é que muitas vezes a maneira como você vai tratar seu pai, sua mãe, seus filhos, para o mundo vai parecer que você os aborrece. O mundo não vai entender o seu amor, o seu carinho por essas pessoas. Os seus filhos muitas vezes não vão entender o seu amor, a sua preocupação, o seu cuidado com eles. E vai parecer que você os aborrece. Quantas vezes os filhos, né, a gente quando é novo, os pais falam com a gente, restringem a gente, não deixam a gente fazer certas coisas, a gente não entende. A gente acha que o pai e a mãe são ruins. Não deixam fazer, querem mandar em tudo que eu vou fazer, né? Aí depois, quando a gente fica um pouco mais velho, a gente começa a entender as coisas. É isso que Jesus está falando. Olha, a maneira que você vai tratar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, muitas vezes eles não vão entender, o mundo não vai entender. E vão acusar você de estar fazendo as coisas errado, de estar aborrecendo aqueles a quem você ama. Aqui Jesus apresenta essa linguagem bem drástica, para a gente poder entender o custo de seguir a Ele. Ser mal entendido pelo mundo, ser mal entendido por familiares, por amigos. E ele vai e passa para o verso seguinte ali, apresenta outra linguagem bem drástica, onde ele fala assim, olha, se você não estiver disposto a morrer na cruz, carregar sua cruz e morrer por mim na cruz, você não pode ser meu discípulo. E sabe de uma coisa? Eu quero falar para vocês, isso aqui não é uma metáfora, não. Jesus está falando de realidade. Alguns de nós vamos ser chamados para morrer por Ele, para sermos mártires. Isso aconteceu no passado e vai voltar a acontecer no futuro. Você está disposto a morrer por Jesus? Você acha que vale a pena seguir a Cristo? Ainda que tenha que assinar esse contrato falando, Senhor, eu sou teu, custe o que custar. Eu quero falar para você nesta manhã que se você escolher o mundo, as coisas que o mundo pode te dar, que o mundo pode te oferecer, você pode alcançar tudo que o mundo pode te dar. Mas se você escolher Jesus, você vai receber dele muito mais do que o mundo pode te dar. Jesus tem muito mais para dar para você, 1000 vezes mais do que o que esse mundo pode dar. Lucas 14, 33, ele diz assim, assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui nesse verso,
Jesus deixa claro para a gente, bem claro, falando assim, olha, pode custar tudo que você tem e tudo que você é, seguir a mim. Ele fala muito claro nesse verso. Pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mesmo que você seja rico, você tem que entender que tudo pertence a Deus. Você entrega tudo no altar dele. Não estou falando que você tem que dar tudo para a igreja, não. Deus escolheu você para administrar. Você é o mordomo. Mas você tem que ter em mente que isso, tudo que você tem, pertence a Deus. E não podemos esquecer que um dia a gente vai ter que deixar tudo isso mesmo para trás aqui nesse mundo. Então, para a pergunta, né? Quanto vai custar? A resposta mais prática é, não posso te falar antecipadamente, mas pode dar PT. Pode dar perda total. Pode ser que você vai ter que entregar tudo que você tem e tudo que você é. E uma coisa a mais, o preço não é negociável. Não dá para você falar com Jesus, Jesus, eu vou pôr uma cláusula aqui no contrato, falando assim, olha, eu vou seguir a Jesus, eu me entrego a Ele, mas até esse custo aqui. Se for mais que isso, aí eu já não vou seguir. Não pode pôr essa cláusula lá. O contrato tem que ser do jeito que ele escreve. Vou te seguir, custe o que custar. Mateus 13, 44. Jesus diz, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Esse é o reino de Deus. Pode custar isso, vender tudo que você tem. Quer dizer, você pode perder tudo nesse mundo. Lucas 14, 14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição do justo. Irmãos, as coisas que você vai ter que fazer neste mundo aqui, você vai fazer para os pobres, eles nunca vão poder recompensar você. A coisa que você vai fazer para a igreja, que a igreja nunca vai poder te pagar de volta, te recompensar. Jesus falou assim, olha, mas você é bem-aventurado, porque você não vai receber deles, mas você vai receber do Pai. Aí, mas tem um problema aqui nessa promessa de Cristo. Mesmo nessa promessa tem um problema. Ele promete que você vai ser recompensado, mas sabe qual é o problema? Ele fala assim, mas recompensado na ressurreição do justo. Só lá na frente que você vai receber. Você vai ter que esperar para poder receber. 1000 vezes mais, mas tem que ser lá na frente. E a gente não gosta de esperar, não é? Principalmente nessa época que a gente está vivendo. Estamos vivendo num mundo em que tudo é rápido. Né? Alguns de nós ainda somos daquela época que a gente conectava o computador. Não tinha laptop não, era aqueles computador, né, grandes assim. A gente conectava o computador e ele ficava uns 5 minutos com aquele barulhinho enjoado. Lembram? Alguns lembram aqui, não lembram? Aquele barulhinho enjoado. Era internet discada, acho que chamava. Fazia aquele barulho. Eu queria saber imitar o barulhinho para mostrar para vocês aqui, mas eu não vou dar conta não. Aí ficava aqui lá, ó, tempão a gente esperando, 5 minutos, esperando o computador, a internet conectar. Fora o computador, que já tinha esperado quase outros 5 minutos para ele começar. E hoje? Hoje, eu abro a tampa do meu computador aqui, ó, abriu, está ligado e está conectado. Se demorar 10 segundos, eu já quero jogar no chão, porque está com problema. Né? Aí chega Jesus e fala assim, olha, eu vou te recompensar. Não vai ser tudo ruim, não. Você vai passar essas coisas ruins nesse mundo, mas lá na ressurreição do justo eu vou te recompensar. Aí para muita gente esse é o problema. Fala assim, vai demorar demais. Eu quero aqui e eu quero agora. No futuro, não sei se vale a pena esse investimento. O jovem rico, Cristo conversou com ele, ele achou que não valia a pena esperar tanto tempo. Falou, não, vou continuar desfrutando deste mundo aqui. Queridos jovens, Jesus está falando com você hoje, pedindo para você assinar esse contrato com Ele. Quantas vezes Ele tem falado ao seu coração, talvez tantas vezes que hoje quase você não ouve mais a voz dele chamar você.
Jesus te chama para fazer um compromisso com Ele. Tem uma coisa, está escrito no livro Educação 276, que compromisso com Jesus envolve compromisso com a igreja dele. Jesus te chama, você já ouviu apelos para você entregar sua vida para Ele, para você se batizar, e você fica pensando, ainda não. Eu tenho umas coisas deste mundo que eu preciso resolver, umas coisas que eu preciso fazer, umas coisas que eu preciso desfrutar deste mundo, mais na frente. Hoje Ele te chama, diz o hino, amanhã pode ser muito tarde. Será que vale a pena seguir a Cristo? Ou será que vale a pena continuar se iludindo com este mundo, pensando nas coisas deste mundo? Paulo, ele entendeu esse preço, esse contrato. E aí ele disse assim, ó, Filipenses 3:8, ele diz, tenho tudo como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E eu, irmãos, costumo dizer que vida sem Jesus não é vida. E é isso, queridos jovens, prestem atenção. Vida neste mundo, sem Jesus não é vida. É uma ilusão, é algo que passa muito rápido. É como um vapor, diz a Bíblia. Mas eu quero dizer para você algo também maravilhoso. Que morte com Jesus não é morte. O crente não morre. Ele descansa no Senhor por um curto período, enquanto passa deste mundo para um mundo melhor. E Jesus falou para os discípulos, ele falou assim, olha, não tem ninguém que me segue, que não vai receber 100 vezes tanto. Já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Poxa, como estava ficando bom, né? Ele prometendo, estava ficando bom. Jesus falou, olha, aqui mesmo neste mundo eu vou dar para você 100 vezes mais. Em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos. Aí depois ele fala assim, mas com perseguições. Como que é que Jesus dá para a gente 100 vezes mais casas, filhos, irmãos, irmãs, pais? Como que é? Irmãos, eu quero falar para você. Você viaja daqui, você chega em qualquer país do mundo, onde tem um movimento de reforma, você tem pais, irmãos, irmãs, você tem pessoas que cuidam de você, que te recebem na casa deles. É assim ou não é? Irmão Marcos já viajou por aí? Outros irmãos viajaram. Qualquer lugar que você chegar, você tem irmãos. Você tem casa para ficar. Não precisa ir para hotel, não. Está aqui, os irmãos de Goiânia estão aqui, né? Onde estão os irmãos de Goiânia? Nem sabiam, né? Mas aqui, ó, não precisava ir para o hotel, não, viu? Podia ter encostado aqui na igreja, na casa dos irmãos aí, receberiam com prazer, viu? De vez em quando a gente fica no hotel porque a gente quer, mas que tem casa para a gente, onde a gente chega, se tiver igreja, tem casa. Tem até o quartinho aqui dos hóspedes aqui na igreja, aqui, ó, se precisar. Irmãos, vou deixar para contar um pouquinho para vocês sobre a Ucrânia à tarde, mas a gente, irmãos, onde quer que a gente chegar, nós temos casas, temos irmãos, a gente não passa necessidade, em qualquer país que a gente chegar. E é isso que Jesus está falando aqui. Ele falou assim, olha, vocês vão ter casa, irmãos, pais, onde vocês forem, vocês vão ter família. Ele falou, mas nesse mundo vocês vão ter perseguições. Aí ele fala assim, e no século futuro, aí eu vou dar para vocês a vida eterna. E ele completa e diz assim, porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Será que vale a pena morrer por Jesus, se formos chamados para morrer por Ele? O que você pensa? O que você acha? Vale a pena ou não? Vale, não vale? E se Ele pedir um pouquinho menos, será que vale a pena? Mais ainda? Ficou mais fácil, né? Mas em vista do que a maioria de nós, do que é pedido para a maioria de nós, para a maioria de nós, Deus não vai pedir a vida. A maioria de nós não vamos ser mártires. Nós vamos descansar de alguma outra maneira. Mas Deus pede umas coisinhas bem mais simples para a gente. E às vezes a gente acha que é muito, né? A gente age igual Pedro. Pedro estava disposto a morrer por Jesus. Chegaram os soldados lá, Pedro falou assim, não, aqui não vai levar o Senhor não. Tirou a espada, já cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele estava disposto a lutar até a morte por Jesus ali naquela hora. Ele sabia, ele tinha chegado à conclusão que valia a pena morrer por Jesus.
Mas passado pouco tempo, as pessoas chegaram para ele, na hora que Cristo estava lá sendo julgado, prestes a ser condenado, aí chegaram para Pedro e falaram assim, você era um dos discípulos dele, né? Ele ficou com vergonha de Jesus, teve vergonha de Jesus. Aí falou assim, não, eu não era deles não. Chega outro, rapaz, a tua cara te condena, você parece até com ele. Porque o crente muda de fisionomia, não muda? A face do crente fica diferente, as pessoas conhecem quando você é crente. Você apronta as besteiras aí fora, as pessoas olham assim e falam, ó, o crente, ó. Você nem falou para esse cara crente, mas já sabe que você é crente, só pela sua fisionomia, pela maneira como você veste. E aí Pedro, chega outro, fala para Pedro, rapaz, você estava andando com ele, sim. Aí o que Pedro faz? Começa a amaldiçoar, falar uns palavrões lá, né, umas coisas lá, para dizer que não era crente, não estava com ele não. Irmão, estava disposto a morrer por Jesus, mas agora nega Jesus por vergonha. Aí a gente chega aqui na igreja, a gente fala, não, eu estou disposto a morrer por Jesus. Aí depois a gente tem vergonha de se vestir como Jesus pede para a gente se vestir, de comer como Jesus pede para a gente comer. A gente tem vergonha de guardar o dia como que Deus pede para a gente guardar. A gente tem vergonha de falar para as pessoas que a gente dá dízimo e dá oferta e que é abençoado por Deus, porque as pessoas vão zombar, falar, besta, dando dinheiro para o pastor e para a igreja, né? A gente fica com vergonha de dar testemunho das bênçãos que a gente recebeu porque a gente dá dízimo e oferta. Mas se a gente está disposto a morrer, se chegar aí, quiser lutar com a espada, vou morrer. Se me levar lá, eu vou morrer. Mas outras coisas tão mais pequenas, tão menores, né, que Deus pede da gente, aí a gente nega Jesus. A hora que a pessoa fala uma coisa para a gente que a gente não gosta, ou dá uma cortada da gente no trânsito, que a gente fica com raiva, aí a gente já não consegue, já não dá para testemunhar de Jesus. Era bem mais fácil do que ter que morrer por Jesus. E às vezes são essas pequenas raposinhas, essas coisas pequenas da vida, que nos atrapalham de seguir a Cristo mais de perto. Muitas vezes o inimigo vai falar para você que não vale a pena. Vai colocar dúvidas na sua cabeça. E às vezes a igreja, alguém na igreja, ou mesmo a igreja, pode te decepcionar. E você pode achar que já não vale mais a pena continuar lutando, batalhando aqui neste mundo para seguir a Cristo. Você vai ser tentado a desanimar muitas vezes. Mas naqueles momentos, quando você for tentada a desanimar, a questionar se vale a pena seguir a Cristo, eu quero que você lembre esse texto que eu vou ler da palavra de Deus aqui agora. Desejado a todas as nações, 687, diz assim, falando de Cristo no Getsemane, contemplai-o, considerando o preço a ser pago pela alma humana. Você entende? Jesus, ele contou o preço, ele contou o custo, ele fez as contas ali no Getsemane. Aqui, quanto ia custar para ele salvar o ser humano? Contemplai-o considerando o preço a ser pago pela alma humana. Em sua agonia, apega-se ao solo frio, como a impedir de ser levado para longe de Deus. O enregelante orvalho da noite cai-lhe sobre o corpo curvado, mas não atenta para isso. Fazia frio, doía, angustiava, a dor da separação do Pai maltratava o corpo de Cristo. Mas ele não atenta para isso. Por que ele não atenta? Ele está olhando mais adiante. De seus pálidos lábios irrompe o amargo brado. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mas mesmo então acrescenta, todavia não como eu quero, mas como tu queres. Ele vê que os transgressores da lei, se forem deixados por si só, vão perecer. Vê o desamparo do homem, vê o poder do pecado, as misérias e os ais do mundo condenado erguem-se diante dele. Contemplando-lhe a sorte iminente do ser humano, ele decide-se e diz, salvarei o homem, custe o que custar para mim. Ele contou o custo, ele fez as contas.
E ele falou, eu vou assinar esse contrato. Custe o que custar. Eu vou salvar o Eli. Foi por mim que ele morreu naquela cruz naquele dia. Foi por você, ele decidiu, falou, não importa o preço. Eu vou morrer por você. Custe o que custar para mim. Naquele momento, a Bíblia diz que Cristo, ele começou a suar sangue. Sangue começou a sair dos poros de Cristo. Você sabe por quê? Porque ele se dispôs a receber o seu pecado e o meu pecado sobre ele. E o pecado era uma coisa que o corpo de Cristo não estava acostumado. O corpo de Cristo tentava repelir o pecado. Era algo tão estranho que as veias começaram a se romper. Essas pequenas veias da pele dele começaram a se romper e ele começou a suar sangue. Ele ficou tão fraco, diz a palavra de Deus, que ele caiu desmaiado no chão. Naquele momento desceu do céu, um anjo, em forma de um raio de luz, desceu, se colocou ao lado de Cristo, ergueu a cabeça de Cristo, colocou no seu ombro, acordou a Cristo daquele desmaio e mostrou para ele uma visão. E quando Jesus viu aquela visão, ele recobrou suas forças. Você sabe o que foi que Jesus viu naquela visão? O profeta diz, e verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Jesus viu você e eu entrando no reino de Deus pelo sacrifício que ele ia fazer por nós na cruz do Calvário. E quando ele viu aquilo, ele recobrou as energias, teve forças e foi até o Calvário. Suportou tudo quanto é humilhação, espancamento, até ser crucificado na cruz. E às 3h, ele rendeu o espírito e morreu. Mas ele morreu vitorioso para poder dar a você e a mim a vitória sobre a carne, o pecado e o diabo. E um dia muito em breve, Jesus vai dar uma grande festa lá no reino de Deus. A festa vai começar ali no Mar de Vidro, onde vamos nos reunir com o Senhor Jesus e ele vai nos coroar. Mas sabe de uma coisa? Se você não estiver lá naquela festa, a festa não vai ser completa. Jesus te ama mais do que tudo neste mundo. Às vezes o inimigo vai falar para você, olha, não adianta mais, você já cometeu pecados muitas vezes, você errou novamente, você tem tentado por tanto tempo, você não vai conseguir. É mentira do diabo. Não dê ouvidos para ele, mas olhe para o Calvário. Clame pelo sangue de Jesus e lembre-se que ele está esperando por você naquela grande festa junto ao Mar de Vidro. E não permita que nada te impeça de estar lá. Ele já fez tudo que você precisa. Apegue-se a ele, decida servir a ele, seja qual for o custo. Fale, Senhor Jesus, eu sou teu, custe o que custar.